Existe uma diferença entre uma casa alugada e uma casa própria. Eu também moro em uma casa alugada e sei que naquela casa eu não posso fazer muita coisa, não posso reformar, não posso construir, tenho que ter a autorização do dono para poder fazer alguma reforma, construir alguma coisa. Só se fosse o dono poderia então reformar, construir e até vender. O batismo significa conceder a Deus ser donos de nossas vidas. E então Ele pode reformar, construir e cuidar melhor de cada um de nós. Ele peleja nossas lutas e nos defende do mal. Então, a entrega é muito importante e nós vamos falar um pouco nessa semana acerca do batismo. E o foco da lição é entender que o preparo é fundamental para a missão que Deus confirmou a você. Ele envolve o ingresso no corpo de Cristo, a igreja, e por meio do batismo e a prontidão de travar todas as batalhas que surgirem no seu caminho. Vamos à segunda parte de nosso esboço. O batismo e as tentações é o título da lição número 2. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3 e 4 do livro de Lucas. E para comentar mais uma vez esta lição, está conosco o pastor Adenilton Tavares. Ele é professor de teologia na Faculdade de IAN, na Bahia. Bem-vindo. É um prazer estar aqui. Vamos começar pedindo a direção de Deus para esse momento especial, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos neste momento para estudarmos a Tua Palavra. Rogamos humildemente que o Senhor nos conceda a iluminação do Espírito Santo e que possamos aprender coisas preciosas a respeito de Ti e da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos a tocar 3 assuntos nessa lição. O preparo do caminho para a chegada de Jesus, vamos falar sobre o batismo e também vamos falar sobre as tentações. Rapidamente, então, em que consistiu o preparo da vinda de Jesus? Por que foi tão importante a presença de João Batista antes da vinda de Jesus? É interessante que João Batista está pregando, né, a mensagem de arrependimento pelos pecados. E para a gente entender em que consistia essa mensagem de arrependimento, nós precisamos pensar um pouquinho nas circunstâncias que envolveram essa pregação de João Batista. Um ponto importante é que Lucas está aqui citando um texto de Isaías, no capítulo 40, quando está falando do preparo do caminho para a vinda do Senhor. E esse Senhor, lá de Isaías, Lucas usa essa palavra para aplicar a Cristo. Ou seja, então, quando Lucas está associando essa palavra a Cristo, ele está dando provas de que Jesus é o Messias e de que Jesus é Deus. Ou seja, João está vindo para preparar o caminho para que Deus intervenha mais uma vez na história. E aí é importante a gente pensar dessa forma porque na pregação de João Batista, nós encontramos um preparo para a quebra de um longo silêncio. Sim, porque antes da vinda de João Batista, houve um silêncio de 400 anos aproximadamente. Exatamente. E agora esse silêncio vai ser quebrado. E é interessante quando nós, por exemplo, nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2, versos 1 e 2, quando o texto diz que Deus falou muitas vezes aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou através de Cristo, através de Jesus. Ou seja, o silêncio está sendo quebrado. E o silêncio está sendo quebrado de uma maneira muito audível. Deus vai falar. E Deus vai falar através de seu Filho. Então, a mensagem de arrependimento de João Batista é justamente por essa razão. Arrependam-se, porque o Messias está vindo. Deus vai intervir na história outra vez. E quando nós pensamos no sentido da palavra arrependimento, é interessante nós pegarmos a palavra grega metanoia, que significa ir além do pensamento ou mudança de pensamento, ou seja, João está propondo à comunidade da sua época, mudem o rumo da vida de vocês. Vocês precisam mudar de rumo, porque o Senhor está vindo, Ele vai falar e o momento é momento para arrependimento. Parece que cada vez que Deus fala, Deus envia alguma mensagem de preparo. Né? Quando Jesus iria falar ali na montanha com os israelitas, um dia antes tinha que tomar banho e fazer uma série de preparos, porque Deus ia falar. Era importantíssimo isso. E agora Deus ia falar através de Jesus
E Jesus, Deus enviou a João Batista para preparar o caminho. Agora, Jesus, o batismo de Jesus. Que significado tem o batismo de Jesus? Porque Jesus foi batizado por João Batista. E todos nós conhecemos um pouquinho essa história. E aí encontramos uma tremenda lição também para todos nós. Jesus não precisava ser batizado, mas ele foi batizado. Qual foi a razão do batismo de Jesus? Havia já batismo no tempo de Jesus? Existia já o rito do batismo? Qual foi a nova apresentação de João Batista em relação ao batismo? É interessante, essa é uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência. Se Jesus não cometeu pecados, por que ele precisava ser batizado? Quando nós encontramos a história do batismo de Jesus, algumas coisas chamam a nossa atenção. Primeiro ponto, no batismo de Jesus nós temos uma participação ativa da Trindade. Nós temos Jesus sendo batizado e antes do batismo de Jesus, nós temos a declaração, está lá em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a pessoa que vai ser batizada é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro prometido do Antigo Testamento. Jesus está lá. O Espírito Santo também participa ali daquele momento. E existe uma voz do céu confirmando todo aquele ato. Esse é o meu filho amado. E é interessante quando nós pegamos o significado do termo filho para a mentalidade do mundo dessa época, a mentalidade oriental, a mentalidade judaica, o termo filho significa aquele que é igual em natureza, ou seja, o pai está confirmando, esse que está sendo batizado, esse que foi batizado, ele é igual a mim em natureza, ou seja, quem está sendo batizado é Deus. Agora, por que Jesus foi batizado se ele não havia cometido pecados? Quando nós observamos o ritual, o batismo já existia, o ritual de purificação. Agora, havia algumas diferenças. Por exemplo, se uma pessoa se tornasse impura pelo contato com um morto, então ela deveria passar pelo ritual. E aí ela mesma entrava na água, num tanque, passava, tomava banho e saía. Tomava banho e saía. E se ao dia seguinte ou depois tocava um morto, outra vez ela teria que passar. Agora, em relação à pregação de João e ao batismo de Jesus, principalmente o batismo de Jesus tem um significado muito importante. O primeiro deles é a presença do Espírito Santo. Jesus veio para nos ensinar que o batismo é um compromisso que nós assumimos com Deus e nós recebemos, por assim dizer, o selo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Jesus não precisava fazer nada disso, mas ele fez para nos deixar o exemplo. E o batismo de João também era moral, né? A diferença daquele de purificação. Era para perdão de pecados, né? E João era quem batizava. No batismo, aquele de purificação, cada um entrava e saía. Mas naquele outro batismo, ide e fazer discípulos batizando. Quer dizer que os discípulos batizariam outras pessoas. A intervenção humana no processo da salvação é muito importante. O discipulado não acontece apenas de Deus para a criatura. Deus usa pessoas para levá-las, inclusive até o batismo. E elas participam do batismo. Vamos falar das tentações agora. Lucas capítulo 4 fala um pouco das tentações. E vamos falar logo da primeira tentação. A primeira tentação diz, se é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Em que consistiu a primeira tentação? Aqui nós temos uma coisa que chama a nossa atenção e a gente precisa realmente gastar algum tempo aqui. Então, a primeira tentação colocou em dúvida a palavra de Deus no batismo. Porque no batismo, Deus pronunciou do céu, este é o meu Filho amado. E agora, Satanás está colocando em dúvida a palavra de Deus. E colocar em dúvida a palavra de Deus é uma antiga especialidade de Satanás. Isso aconteceu no Éden, isso aconteceu em vários momentos da história e mais uma vez está acontecendo aqui. Ou seja, Satanás está colocando em dúvida a palavra de Deus. Então, a primeira tentação foi tentar desviar o foco de Jesus da palavra de Deus para a palavra de Satanás. Usou como isca o pão. Exato, e usou como isca o pão. Só que o assunto da tentação tinha que ver diretamente com duvidar se ele era
ou não era filho de Deus. E eu te vou demonstrar. Não tinha que demonstrar. Claro. Ele estava certo, não Claro. tinha que demonstrar, né? Claro. E ele, assim, Satanás utilizou de um artifício para tentar enredar Jesus, porque alguns dizem que os pães, aliás, que as pedras ali naquela época, talvez algumas pedras que estivessem ali tinham um formato de pão, não é? Então, é possível que ao Satanás dizer para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães, ao Jesus olhar para as pedras, talvez ele tenha pensado no formato de pão. Então, foi uma dura prova, mas ele preferiu confiar na palavra. Amém. A segunda tentação está em Lucas 4, 5 e 7. E diz aí, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe ao diabo, né? Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Em que consistiu, então, agora a segunda tentação? Esse aspecto da adoração é um aspecto extremamente importante para os nossos dias. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, nós observamos que a grande questão do conflito final tem que ver com a adoração. Então, Lúcifer, quando estava no céu, ele disse que queria subir até o mais alto e ele queria tomar o trono do Altíssimo, ele queria ser adorado. E esse é um problema que ele carrega durante o conflito, ele quer adoração. Mas Jesus conhecia a palavra, ele sabia que a adoração somente a Deus. Então veja que no primeiro momento, na primeira tentação, Lúcifer tentou colocar em xeque a palavra de Deus. E agora, nesse momento, Jesus utiliza a palavra para resistir à investida de Satanás. O grande dilema do grande conflito se chama adoração. Mas Jesus tinha consciência que a adoração deve ser dirigida somente a Deus. E ele falou, escrito está, né? E ele disse, escrito está. Ele utilizou a palavra. A teu Deus só servirás e adorarás. Agora, a terceira tentação está em Lucas capítulo 4, verso 9 até 11. Agora, Satanás levou a Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Disse-lhe, se tu és filho de Deus, lánzate de aqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, né? Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Deus, de fato, prometeu proteção para todo mundo, né? Agora o diabo usou a palavra de Deus pela primeira vez para tentar a Jesus. É interessante a estratégia que ele está utilizando aqui, porque Jesus utilizou a palavra na segunda tentação. Então parece que Satanás pensou o seguinte, bom, se eu quero vencê-lo, ele utiliza a palavra, eu também vou ter que utilizar a palavra. Agora, o que acontece aqui na terceira tentação é como se fosse uma ênfase da primeira tentação. A coisa se repete, porque ele diz, se tu és o Filho de Deus, foi exatamente a mesma coisa que ele disse na primeira tentação. Qual a diferença da primeira para a terceira? É que dessa vez agora, como ele percebeu que Jesus estava utilizando a palavra, então ele chegou à conclusão, eu também vou ter que utilizar a palavra. Agora, só que aqui ele faz toda uma distorção. Ele utiliza a expressão que Jesus utilizou na segunda tentação, porque está escrito. Só que ele tira o texto do seu contexto e tenta aplicar a essa situação específica. E o texto deveria ser mais ou menos assim. Se você está fazendo a vontade de Deus, né, aquele texto, então Deus vai providenciar cuidados. Não disse que se você se joga sem nenhuma razão, não havia razão para que se jogue Jesus. Isso se chama presunção, né? E o pecado da presunção é um assunto muito comum entre nós, né? Exato. Achar que Deus nos vai curar mesmo estando eu naquela festa, achando que Deus vai nos libertar porque Ele me ama, porque eu estou fazendo um assunto estranho por aí. Eu vou para uma sessão de espírita porque Deus está comigo. Não, você não pode presumir, entrar no terreno do diabo. Você vai ser protegido por Deus enquanto você esteja fazendo a vontade de Deus, né? E é interessante isso, porque aqui Jesus tem consciência de quem Ele é. Ele demonstrou isso várias vezes durante o seu ministério. Ele tem consciência de que a adoração deve ser dirigida somente a Deus. Ele recebeu a adoração.
Ele utilizou para si o título Filho de Deus, ou seja, Jesus tinha consciência plena, Jesus tinha consciência clara de quem ele era. Mas mesmo assim, quando ele está discutindo essa questão com Satanás, ele prefere utilizar a palavra. Então ele usa a palavra. E aqui existe uma lição extremamente importante para nós. Nós devemos vencer a Satanás pelo poder da palavra. Não existe força em nós. Nós precisamos vencer sempre pelo poder da palavra. Amém. Vamos a escutar agora o comentário do autor, o Dr. John Fowler. Now, as I was saying, Como eu disse, Lucas escreveu em primeiro lugar para os gentios. Ele escreveu o Evangelho de Lucas para os gentios. Eles estavam começando a se perguntar o que há de especial em Jesus. O que há de especial sobre Jesus está mencionado nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Primeiro, ele era uma pessoa real, não era um mito. Muitas religiões têm pessoas mitológicas, histórias sobre grandes feitos. Mas Jesus não era um mito, era uma pessoa real. Ele faz parte da história. Quando César Augusto estava reinando em Roma, quando Herodes era governador da Judéia, quando Pilatos estava em Jerusalém, quando Ana e Caifás eram sacerdotes em Jerusalém, todos esses nomes nós encontramos no livro de Lucas. E foi no tempo dessas pessoas que Jesus veio. Então Jesus é uma pessoa real. Lucas quer dizer que Jesus não é apenas um personagem histórico. Ele é o Filho de Deus. Então vem o batismo de Jesus como ser humano, aquele que tomou a forma humana. Ele é batizado e através de seu batismo vem uma declaração do céu e diz que ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Então você vê que se por um lado ele é humano, por outro lado ele também é divino. E esses dois lados tomam o mesmo lugar. Essa visão de Jesus mostra claramente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos estão interessados na salvação do mundo todo, e isso inclui os gentios. Alguns assuntos que podemos aplicar à nossa vida diária em relação à lição desta semana, e especificamente sobre a tentação, é que todos somos tentados. Não existe ninguém que pode dizer, eu não sou tentado. Todos somos tentados em algum momento de nossas vidas. Existem diversas maneiras de ser tentados. Ninguém é tentado de uma maneira e uma pessoa tentada de uma maneira, outro de outra maneira. Somos tentados nos pontos que somos mais fracos. Ser tentado é uma coisa e cair no pecado é outra coisa. Deus não nos livra da tentação, mas nos livra de cair na tentação. Vamos a aplicar essas lições para nós, para estar sempre firmes em Jesus. Mais uma aplicação. Eu acho que um ponto importante que a gente pode destacar ainda nessa questão da tentação de Jesus é que é possível resistir às tentações. Agora, um aspecto muito importante é que nós não resistimos na nossa força. Existe uma coisa que eu sempre gosto, uma frase que eu sempre gosto de dizer, é a seguinte, que nós resistimos não na nossa força, mas na onipotência de Deus. Amém. Não na nossa sabedoria, mas na onisciência de Deus. Ou seja, toda vitória, todo poder para vencer o pecado vem dele, mas a Bíblia é clara, é possível resistir e vencer as tentações, mas Amém. nunca na nossa força, sempre Amém. no poder de Deus. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nossa vida precisa estar rodeada pela atmosfera do céu. É necessário passar tempo em oração particular. Em nossa íntima comunhão com Deus, precisamos doblegar nosso eu para que Ele more em cada um de nós. Unicamente assim se podem obter vitórias. A permanente vigilância é o preço da segurança. Por isso é que vamos ser vigilantes no estudo diário da Palavra de Deus. Vigilantes no estudo diário da lição da Escola Sabatina, que conforta e fortalece nossas convicções em Deus. Vamos a fazer uma oração.
Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. O Senhor possa nos fortalecer, dar fé para que possamos suportar a prova e ser vitoriosos contigo. Dá-nos, Senhor, o privilégio de estudar Tua palavra cada dia. Em nome de Jesus. Amém.